Nesse mês de maio, o Senhor tem nos direcionado a falar sobre relacionamentos saudáveis, porque nós viemos falando bastante sobre maturidade, explicando principalmente o conceito de o que é ser teleios. E nesse mês, Deus tem nos direcionado a falar sobre relacionamentos saudáveis, porque a vida é uma vida relacional, seja ela vertical ou horizontal. Na vertical, a nossa vida é relacional com Deus. E na horizontal é relacional com as pessoas. E ter uma vida de relacionamentos saudáveis é fundamental para uma vida sadia. Então isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Você não vive uma vida isolada. Então, eu venho falando sobre esse assunto nessas últimas semanas. Nas 2 primeiras semanas, nós falamos sobre perdão. Falamos sobre o conceito do perdão, a importância do perdão e a prática do perdão. Se você não ouviu ainda essas mensagens, vai no YouTube da nossa comunidade e ouça. Mas hoje, a minha ideia, nós temos ainda 3 domingos. Hoje eu quero falar sobre família e casamento. Semana que vem eu quero falar ainda sobre família e filhos. É muito importante que semana que vem, você não perca a mensagem. Porque a maioria antigamente as pessoas perdiam seus filhos para as ruas. Nas ruas. Hoje a maioria dos pais estão perdendo seus filhos dentro de casa. Então algo muito sério tem acontecido na vida das famílias hoje. E muitos pais não têm noção hoje do que é educar uma criança, um filho, segundo as Escrituras. Eu tenho me levantado uma bandeira, e a minha bandeira é: voltemos às Escrituras. Nós precisamos olhar para as Escrituras e o que as Escrituras nos diz a respeito da nossa vida. E na última semana eu quero falar sobre relacionamento em sociedade. Porque nós vivemos numa sociedade. Agora, como nos relacionar? Isolar não pode. Viver no mosteiro, como houve um movimento dos mosteiros na igreja, aonde os crentes deduziram o seguinte: não dá para gente, o mundo está muito problemático, então nós vamos nos isolar. Isso não foi saudável, foi importante para o momento, mas não cumpriu o propósito de Deus, que é ir e pregar. Se eu preciso ir e pregar, eu vou precisar me relacionar. Agora, como eu faço isso? Qual é a minha função nessa sociedade? Qual é o nosso papel como igreja? Mas hoje eu quero falar sobre família e casamento. Me assusta ver o que tem acontecido hoje com as famílias e como os casais hoje têm se comportado. E quando eu falo isso, eu estou falando isso principalmente casais da igreja, que se dizem crentes. Me assusta a maneira como se vive hoje. E por isso que hoje equiparou-se já a questão do divórcio em relação aos do mundo e da igreja. Ficou muito comum o divórcio. É muito comum no meio da igreja. Estou sem retorno. É muito comum dentro da igreja a promiscuidade, o adultério, a fornicação, a pornografia, como tem homens e mulheres, crentes, escravos da pornografia. Escravos. Que vêm ao culto ao domingo, que participam de uma célula, porém são escravos de uma pornografia, são escravos da fornicação, são escravos do adultério. A maioria dos filhos de crentes estão se desviando. Quando eu falo isso, eu não estou falando aqui especificamente. Então, nós precisamos voltar para a palavra. Eu tenho cobrado isso sobre leitura da palavra, não somente para você ler, mas para você olhar e ter ela como uma inspiração.
Para nós a palavra é um valor, e um dos nossos valores de igreja é que a palavra é a nossa única regra de fé e conduta. É nossa autoridade máxima. Nem eu e nenhum homem tem autoridade acima das Escrituras. A palavra de Deus, a Bíblia é para nós a palavra de Deus. Você vê que nos últimos anos nós temos ouvido pessoas querendo questionar pastores, homens que se dizem pastores, mas não são. São lobos em pele de cordeiro que só trazem confusão para o meio da igreja, questionando a veracidade da palavra e falando que a palavra não é a palavra de Deus, a Bíblia não é a palavra de Deus, dizendo que a Bíblia precisa ser reinterpretada. Então nós vimos um combate contra a palavra. Nós somos um povo bíblico. Quando nós nos denominamos protestantes, é porque nós protestamos, a reforma protestante, ela nasceu disso. E o movimento da reforma protestante foi um movimento de volta às Escrituras. Porque a igreja tinha se perdido. E agora nós precisamos de uma nova reforma para voltar às Escrituras de novo, para não se perder. Nós temos visto muita coisa por aí, mas muita coisa não é bíblico. Pode ser bonito, pode ser legal, pode ser moderno, mas não é bíblico. Então nós precisamos voltar e olhar para a palavra. E olhar para as Escrituras. As Escrituras nos fornecem um modelo de Deus para nós. Como eu vivo, como eu conduzo a minha vida, como eu faço meus negócios, como eu me relaciono, como que eu conduzo o meu casamento, meus relacionamentos, a educação dos meus filhos, como que eu pastoreio uma igreja, tudo está nas Escrituras. Como deve ser a minha vida. Então, quando eu olho para as Escrituras, eu descubro nela a vida de Deus, o propósito de Deus. Deus falou isso para Josué. Josué, não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda, porque se você conduzir a sua vida na palavra, você será bem-sucedido em tudo que você faz. Salmo capítulo 1 diz que aquele que medita na palavra de noite, ele será próspero. Então a prosperidade, tanto falada e tanto buscada, ela está na palavra, nas Escrituras. Não nos conceitos modernos humanos. Não no progressismo ensinado hoje, massificado na mente das pessoas, não. Então hoje nós temos homens que se dizem de Deus defendendo o aborto, mas a palavra de Deus, as Escrituras, é pela vida. Não seria nem tema de discussão para nós, isso é uma coisa resolvida. Eu sou pela vida. Então nós precisamos olhar. Você não encontra em nenhum momento nas Escrituras a questão do aborto ou a defesa dele. Pelo contrário, você encontra que desde o ventre, desde a ser ainda informe, Deus havia escolhido. Então você percebe claramente isso. Claramente a questão da ideologia de gênero não deveria ser um problema para nós, porque a Bíblia deixa clara que Deus criou não há um terceiro sexo, não há uma terceira condição, há somente duas, homem e mulher. Então perceba como nós não precisamos olhar para as Escrituras. O divórcio não deve ser uma opção. E se o for, ela deve ser a última das últimas, das últimas, das últimas, em condições específicas e muito específicas. E não a primeira opção para nós como homens e mulheres casados. Então nós precisamos olhar para as Escrituras. E eu queria ler o livro de Efésios, capítulo 5, versículo 22. Quando Paulo fala sobre o casamento, sobre a vida familiar, como que deve ser, né, essa questão. Quais os papéis? Capítulo 5, versículo 22 diz assim: mulheres,
Sujeite-se cada um ao seu marido, como o Senhor, pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, no qual ele é o Salvador. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Marido, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar das águas mediante a palavra, e para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e inculpável. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher ama a si mesmo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo. Antes, o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com alegria. Pois somos membros do seu corpo. Por essa razão, o homem deixará o pai e a mãe, se unir-se-á à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Este é um mistério profundo. Refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, a mulher trate o marido com todo respeito. Esse texto, Paulo, ele traz uma orientação de qual é o padrão da vida de um casal em família. Como deve ser o relacionamento de um marido, de uma mulher e o relacionamento de uma família. Quando eu falo família, porque precisa ter o marido e mulher, que aí se torna uma família e depois vem os filhos, consequentemente. E é interessante que Paulo ele fala que esse homem e essa mulher, eles devem viver de uma forma de entrega absoluta para essa relação. Então, o casamento ele não é um adendo na nossa vida. Então, ele não é um adereço. Que eu estou vivendo a minha vida, casei, aí eu ponho um adereço e continuo a viver a minha vida. Não, a partir do momento que eu caso, eu preciso viver uma vida de entrega absoluta a Ele. Casamento é uma aliança, é uma vida de devoção para o outro. Eu vivo em função do casamento, para o casamento, para a edificação desse lar que eu decidi construir ao lado dessa pessoa. Eu entendi que eu a amo e que eu quero viver com ela. Então, a partir desse momento, eu vou viver a minha vida em função dessa relação. Tanto que o texto, ele é até na interpretação progressista atual, ele é ofensivo. Para um progressista, uma mulher se sujeitar, não. De forma alguma. Mas o texto já inicia dizendo que a mulher sujeite-se ao seu marido. Então, se ela decidiu, e pense que uma coisa muito importante, nós vivemos numa sociedade livre, amém ou não amém? Então, ninguém é obrigado a casar com ninguém. Casamento é uma escolha, uma decisão. Agora, se a partir do momento que eu escolhi, eu decidi, eu preciso entender as responsabilidades, as obrigações que eu tenho para com aquilo. O que me assusta hoje, parece que tem gente que casa sem consciência de responsabilidade. Ela quer formar uma família, mas ela não quer ter responsabilidade sobre essa nova empreitada da vida dela. Então, eu caso, eu decidi me casar. Ninguém foi forçado, ninguém colocou uma arma na minha cabeça. Não, eu decidi. A partir do momento que eu decidi, eu preciso entender que existem ali o ônus e o bônus dessa circunstância. E a vida é assim. A vida é assim. Existe uma entrega absoluta. Você ouve ali expressões como sujeite-se ao seu marido, ame a sua mulher, se entregue para ela, perceba que é uma vida de doação. É uma vida de entrega.
Ou seja, casamento não é um adereço que eu continuo a viver a minha vida do meu jeito, da forma que eu quero, e o marido ou a mulher, ele é um apêndice, ele é um adereço, é como se eu tivesse escolhido um brinco. Ele caminha comigo, mas eu continuo a minha vida aqui, vivendo do meu jeito. Não, isso não é casamento. Casamento é entrega. É quando eu decido falar assim, eu não vou me relacionar com mais ninguém, somente com essa pessoa, essa mulher, esse homem no qual eu estou decidindo me casar. E por isso eu faço uma aliança de compromisso com ela. Porque casamento, ele é adição e não subtração. E Paulo, ele diz claramente, ele fala, esse é um mistério. Então ele faz uma comparação, uma analogia da relação de Jesus com a igreja. Que Jesus é o noivo e a igreja é a noiva. E há um casamento aí acontecendo. E que Jesus, como noivo, como homem da relação, vamos colocar assim, é uma analogia, ele cuida, ele preserva, ele ama, ele se entrega, ele se doa. Ele alimenta, ele libera a palavra, ele santifica, ele prepara essa igreja para ser recebida pelo Pai. A igreja é santificada, a igreja é preparada, é adornada. Ele cuida, então o dia que a igreja chegar diante de Deus, ela vai chegar santa, irrepreensível, maravilhosa, preparada, como uma noiva se prepara para o dia. E a igreja, por sua vez, como noiva, ela se sujeita ao cabeça, ela se sujeita a Cristo, às ordens, às orientações, ela se submete a essa relação. E somente quando há essa entrega, essa submissão, a vida de Deus. E Paulo diz, isso é um mistério. Porque, olha o que é interessante, o texto ali do versículo 31, por essa razão, o homem deixará o seu pai e a sua mãe e se tornará uma só carne. Casamento, família é isso, você se torna um. Só que o que é interessante, porque é uma conta estranha. São dois, mas são um. São dois indivíduos vivendo uma vida coletiva. Mas aí que mora o problema. Porque você não deixa de ser indivíduo quando você entra para a vida coletiva. E é aí que começa a dar a confusão da história. E além do mais, esses dois indivíduos que agora são um, mas continuam sendo dois, começa a gerar outros indivíduos. Então agora essa casa está cheia de indivíduos, mas agora eles vivem em comunidade. De forma coletiva. E aí não é uma coisa fácil. Principalmente quando só tem um banheiro por casa. Não é uma coisa simples. E muitos, por não entenderem os valores e princípios empregados aqui, na palavra de Deus, por isso que nós temos visto tanta família caindo em desgraça. Tanto divórcio, tanto sofrimento. Nós precisamos entender que existem alguns valores, e valores são como colunas que sustentam uma estrutura. A família é uma casa, nós chamamos de casa, de lar. Família é uma estrutura que precisa ter colunas para que isso dê sustentação. E essas colunas têm a ver com os valores que nós definimos para a nossa casa. Quando você vai construir, a primeira coisa que você começa a construir é a estrutura e são as colunas. É onde vai ser apoiado em toda essa estrutura. Então você pode desenhar e sonhar com uma coisa grandiosa, mas é fundamental que essas colunas sejam muito bem feitas. O Éder, ele trabalha justamente com isso. Ele que prepara ali para as colunas, o ferro. Então ele tem que saber a medida do ferro, o tamanho, tudo certinho, porque ele tem que entender. Um prédio vai ser colocado em cima daquilo. Então você precisa
preparar muito bem. E uma coisa errada, um cálculo errado, uma negligência naquilo, pode levar toda aquela estrutura a ruir. Essa semana o prédio balançou, né, Léo? Todo mundo em desespero. Estão dizendo que teve um terremoto lá na Argentina que afetou aqui e mexeu. Eu sei que o Léo falou que o prédio balançou. Mas está tudo bem, graças a Deus. Mas até esse balanço ele é calculado quando, né, vai ser feito a estrutura. Porque ela tem que estar preparada para alguns vendavais. Então, nós temos alguns valores que são fundamentais para uma família. E eu quero falar de alguns aqui. Primeiro, família não tem lugar para egoísmo. Perceba que são dois indivíduos que decidem andar juntos, viver juntos, compartilhar uma vida a dois. E aí eles vão gerar outros que vão ali viver juntos. Deixa eu te falar uma coisa. Família não tem lugar para egoísmo. Não tem lugar para o narcisista. Quem é narcisista? É aquele que vive, é a pessoa focada em si mesma. É uma pessoa que quer que as coisas girem ao redor dela, tudo. Ela tem que ser o centro do universo. Ela tem que ser o centro da atenção. Ela tem que ser ela a ser servida. Ela que tem que girar, ela tem que ser o centro do universo ali. Deixa eu te falar uma coisa. Não dá. Ah, eu não gosto, eu sou egoísta, eu gosto que as coisas sejam do meu jeito, eu gosto que as coisas sejam só assim, assim, assim. Então a minha dica para você é viver feliz. E pelo menos deixar os outros felizes. Não case e não ponha filho no mundo. Porque uma casa onde tem um narcisista é uma casa de gente infeliz. Porque fica todo mundo girando em torno daquela pessoa. Tudo. Os caprichos, vontades. E família não é lugar para isso. Então, o dia que você decide entrar para uma família, casar, você precisa entender, eu preciso abrir mão. É o que Jesus falou, se você não perder, você não vai ganhar. Você já tem que começar a entender que você vai perder. Essa relação de dois virar um é justamente isso. Todo mundo vai ter que abrir mão. Porque você só consegue viver uma vida no coletivo se houver renúncia. Se houver disposição de servir uns aos outros, de fazer um pelos outros. Então o marido narcisista, ele é um problema. Porque ele o tempo todo, a família tem que girar tudo ao redor dele. Ele é o centro. E aí tudo tem que ser dele. Normalmente, e se você encontrar alguém assim, tanto o marido como a mulher narcisista, do outro lado, você vai encontrar alguém cansado, sobrecarregado, desanimado e normalmente está triste e doente. Porque não aguenta. É muito pesado. É só um lado abre mão, só um lado se dedica, só um lado sacrifica e o outro não. Por isso que também não é justificável, mas por isso que o número de divórcios aumentou. Sabe por quê? Porque hoje ninguém engole sapo há muito tempo. As pessoas não engolem muito sapo hoje não. Aí ela conclui, meu filho, antes só do que mal acompanhado. Infelizmente é isso. Nesse tempo que eu tenho cuidado e lidado com gente, tenho percebido, não justifica. Por isso que a gente vê, a gente fala, chega. Aí ela estoura. Por isso que é muito comum você ver pessoas, isso acontece. Fica doente muito cedo. Porque não dá. A alma é uma alma sofrida. Os filhos são oprimidos. São filhos oprimidos. Então não há ambiente de liberdade, não há ambiente de alegria, porque pessoas narcisistas elas não entendem o papel dela.
E nós precisamos entender que nós temos uma função dentro da nossa casa. Eu gosto muito de pensar que ou você é um termômetro ou você é um termostato, você decide. O termômetro ele só verifica a temperatura. O termostato define a temperatura. Tem gente que ele é um termômetro, ele verifica. Ele percebe que o ambiente não está bom, mas o termostato ele define o ambiente. Nós precisamos ser, principalmente o marido e a esposa, eles estão termostato, eles definem o ambiente. Se a casa está triste, vamos levantar esse negócio, vamos traz uma palavra, traz um comportamento que a casa levanta, vibra, se alegra. Agora tem gente que não, sabe aquelas pessoas que quando ela entra, parece que entrou uma nuvem negra. Tem famílias que é assim, a família vai bem, está tudo bem, mas quando entra o fulano ou a fulana, a casa todo mundo já cai, o ombro já cai, já fica todo mundo oprimido, é criança correndo, é o gato que se esconde, fala, meu, chegou. Já chegou a pessoa que reclama, a pessoa que só... ela já traz uma nuvem preta. Porque ela quer que as coisas... Não, vem aqui, coloca isso, faz aquilo, e isso, aquilo, e já briga por aquilo, e discute por aquilo, e vai. E infelizmente hoje nós estamos vendo filhos fazendo isso. O casal está bem, mas quando chega o filho da escola, misericórdia. A casa virou uma confusão. Porque é tudo em função do filho. O filho tem um trono. A idolatria pela criança. O casal vive em função do filho. Vou falar isso semana que vem. Não quero entrar hoje nesse detalhe. As escrituras orientam que tanto o homem como a mulher precisam focar no outro e não em si mesmo. Perceba, a mulher se sujeite, a mulher honre o seu marido, mas o homem ame a sua mulher, cuida da sua mulher. Ou seja, ali o papel de um com o outro é pelo outro e não por si. Pelo outro. Como você tem cuidado do seu marido? Como você tem cuidado do seu marido? Como você tem cuidado da sua esposa? O texto é claro aqui, ó, perceba. 25. Versículo 25. O marido ame a sua mulher, assim como Cristo amou e se entregou por ela, para santificá-la, tendo purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Versículo 27. Para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Deixa eu te falar uma coisa. Você vai entregar essa mulher um dia para o Senhor. E como que ela vai chegar lá? Toda arrebentada? Tem homem que não cuida da esposa. Tem mulher que não cuida do marido. Não zela pelo bem-estar dele, pelo bem-estar dela. Não cuida da aparência. Não investe. Deixa eu te falar uma coisa. Mulher é bom, mas custa caro. Mulher bonita custa caro. Você vai ter investimento. Você precisa investir nela. Você precisa investir na alma dela, na saúde emocional dela. Você precisa investir na aparência dela. Tem homem que nunca pagou um cabeleireiro para a mulher. Nunca perguntou para ela se ela precisa disso. Tem muitas mulheres que saem de casa para trabalhar porque ela tem uma insegurança. Porque se ela ficar em casa, o marido não pensa em nada. Ela não tem dinheiro nem para fazer uma unha. E quando ela compra um batonzinho novo, ele já reclama. Mas elogia as de fora. Canalha. Isso é coisa de canalha. Tem mulher que não cuida do marido, porque ela acha que ela já tem muita coisa para fazer e não dá. Só que ela fica o tempo todo nessa desgraça de celular. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Tem maridos perdendo a mulher para o celular, porque a mulher dá mais risada para o celular do que para o marido. A mulher faz mais carinho no celular do que no marido. Toca mais no celular do que no marido. Por isso que eu estou falando, as pessoas estão se perdendo dentro de casa. Semana que vem eu vou entrar nesses detalhes. Então, nós precisamos cuidar dos nossos filhos.
Filho não é criado que nem fubá. Não, deu fubá, tá bom, tá criando, tá se virando. Não. Filho exige hoje muito de nós. Você precisa cuidar da saúde espiritual dele, você precisa cuidar da saúde emocional dele, você precisa cuidar da condição intelectual dessa criança. Precisa haver dedicação. Integral. Não é fácil. Você já tem um monte de coisa para fazer, eu sei disso. Eu sei que não é fácil. Porém, é a sua responsabilidade, é a nossa missão. A Bíblia fala que filhos são como flechas. A flecha precisa acertar o alvo, mas quem mira é o pai e a mãe. Nós precisamos mirar. Você tem noção do que os seus filhos acessam? Você tem noção dos relacionamentos dos seus filhos? Você tem noção do que é ensinado na escola? Semana eu fui convocado para uma reunião na escola das minhas filhas. Uma escola tem 300 alunos. Acho que não tinha 20 pais. Cadê o pai? Cadê a mãe? Não está preocupado, não está preocupado. Não quer nem saber. Entendeu? Ele não está preocupado onde o filho estuda, o que está acontecendo. Está lá, está bom. Aí depois lá na frente chora, porque fala, nossa, eu não reconheço mais meu filho. Claro que não. Na hora que era para participar, não participou. Então precisa haver dedicação. Por isso que não tem lugar para egoísmo, porque o egoísta ele só pensa em si. Nós precisamos, o desafio de uma vida de casado, o desafio de uma vida em família, o desafio de uma vida em comunidade é você equilibrar o cuidado com você e o cuidado com os outros. Porque também você não pode abrir mão de você. Então você tem que cuidar de você, mas tem que cuidar dos outros. É o nosso equilíbrio. E essa luta vai acontecer. Quem está entendendo, diga amém. Segunda coisa, importante, segundo valor, segunda coluna fundamental para um relacionamento, uma família saudável, uma vida em comunidade. Pessoas não são coisas, são indivíduos. Hoje nós estamos vivendo na era da coisificação das pessoas. O que é isso? As pessoas se tornaram coisas e as coisas se tornaram pessoas para nós. Antigamente, como que era? Você usava as coisas para se relacionar com as pessoas. Agora as pessoas usam pessoas para ter coisas. Uma mudança de valor. O cachorro é mais bem tratado do que o filho, ou o marido, ou a mulher. O carro é mais bem tratado do que a esposa. O filho passa mais tempo no celular do que com os próprios pais. Então você percebe que coisas, e as pessoas vivem em função de coisas. Por que os pais hoje trabalham muito? Para ter coisas. É necessário trabalhar, é importante trabalhar, é importante ter tudo isso. Mas o que é importante de fato da nossa vida? Se nós não entendermos o que é importante, nós precisamos definir. Família é importante, filhos são importantes, a igreja é importante, as pessoas são importantes. Então, peraí, que adianta eu ir lá e me matar para ter coisas? E eu vou perdendo isso. Então nós precisamos definir e ser sarado em relação a isso. O que é mais importante? Eu ter um iPhone última geração, ou dar um iPhone de última geração para o filho meu, ou ter a presença dele comigo? Ou eu poder ser participativo? O que é importante? Eu ter um carro para que o meu vizinho ache que eu sou alguma coisa? Ou às vezes eu tenho um carro menor, mais barato, que eu não preciso me dedicar tanto para pagar aquilo que nem um doido, mas eu ter tempo de qualidade com a minha esposa, com o meu marido? O que é mais importante? Nós precisamos definir valores. Pessoas, elas são indivíduos, elas são seres autônomos e nós precisamos respeitá-las como tal. Sabe? Pessoas são indivíduos autônomos que têm uma capacidade de pensar, de fazer escolhas. Por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes nós queremos que as pessoas sejam do jeito que nós queremos que elas sejam. Porque nós concluímos que nós achamos que o melhor para ela é desse jeito.
Não é assim. O que eu gosto em Jesus é que Jesus, no seu discipulado, ele respeitou pessoas. Ele respeitou sua individualidade, ele respeitou sua personalidade, os seus temperamentos. Pode ser que eu não me adapte, que eu não tenha muita afinição pelo tipo do jeito que ela é, mas eu preciso respeitá-la como tal. Tem pais que eles não respeitam a individualidade do filho. O filho às vezes tem uma tendência mais artística, por exemplo. Mas o pai ele é metódico, sistemático. E aí ele acha que o filho tem que ser o mesmo. E o filho ele não gosta de fazer conta, ele gosta de desenhar. Né, Léo? E aí o pai sofre. O pai sofre porque ele quer, não, você tem que ser. Porque isso aí fica oprimindo. Ele não entendeu que ele tem que respeitar a individualidade ali daquela criança. Tem um jeito, tem uma dinâmica. Você pode ali orientá-lo, você pode conduzi-lo, mas você não pode forçá-lo. Porque uma hora lá na frente ele vai pipocar. Tem maridos que oprimem as esposas e esposas que oprimem o marido. Porque quer que ela seja uma coisa que ela não é. E quer que ele seja uma coisa que ele não é. E fica colocando cobrança. Porque você não é parecido com fulano. Porque olha fulano como é que é. Olha como ele é elegante e você é um xereque. Todo mundo pode melhorar, mas só quem pode fazer isso é o Senhor. Aí não adianta. Muitas vezes há relacionamentos que são opressivos. Porque às vezes a gente quer forçar as circunstâncias, nós precisamos entender a individualidade. Jesus é interessante como Jesus lida com seus discípulos. E ele sabia e ele entendia e ele trabalhava com essa questão do temperamento deles. Vê como Jesus trabalhava com Pedro. Pedro com aquele temperamento explosivo, impulsivo, né? Quando Jesus fala assim, tem hora que Jesus fala assim, Simão, Simão. Perceba que toda hora que Jesus fala Simão, Simão para Pedro, por quê? Porque Simão virou Pedro. Mas de vez em quando ele falava Simão de novo. Por quê? Porque ele estava falando assim, ê Simão, tá aí dentro ainda. Porque era a personalidade antiga. Ele falou, não, agora você é Pedro, você mudou. Mas de vez em quando ele fala, ê Simão, hein, filho? Tá aí dentro ainda, não morreu. Então ele brincava um pouco, ele fazia um jogo de palavras ali, porque ele estava percebendo justamente isso, esse temperamento dele. Calma, Pedro. Aí Pedro vem e fala, Pedro, você não entendeu, você vai me trair. Não, não vou. Vai, calma. Mas ele não oprime Pedro por Pedro ser Pedro. Já percebeu isso, que interessante? A gente tem que aprender a lidar com isso, e é uma arte, claro. Nós queremos que as pessoas pensem iguais a nós. Deixa eu falar uma coisa. Um traço de maturidade emocional. Isso é um traço. Quando eu sei que a pessoa tem maturidade emocional. Quando ela começa a respeitar o outro e não tenta mudá-la. Ela aprende a conviver. Eu não estou falando de mau caratismo. Eu estou falando de temperamento. De maneira de ser. Há pessoas que ficam tentando mudar as pessoas o tempo todo. Ela desgasta e desgasta os outros e não muda. Você não tem poder para mudar ninguém. Agora, você pode orientar, você pode direcionar, mas deixa eu te falar uma coisa. Nós somos muito limitados nesse aspecto. Nós precisamos aprender a respeitar. Nós precisamos entender que todo mundo tem um mapa de mundo. O que é isso? É a maneira como ela lê as coisas, como ela interpreta o mundo dela. São as percepções que ela tem de mundo. E cada um tem um mapa de mundo. Por isso que às vezes na tua cabeça não faz sentido o que o outro está fazendo. Porque na cabeça dele faz, mas para você não faz. Assim, meu Deus do céu, mas não faz sentido. Para você não faz, porque você tem o seu mapa de mundo. Você tem a sua maneira de perceber, de agir, de reagir. Você tem uma estrutura emocional única, individual. Você tem uma personalidade e por conta disso é a maneira como você recebe as informações, interpreta essas informações e reage a essas informações. Mas o outro é completamente diferente. Por que casamento às vezes tem muito atrito? É justamente isso.
Pensa comigo. Deus falou que agora vocês não são dois, vocês são um. Diga os casais, somos um. Diga os casais, somos um. A pergunta é isso, a pergunta que eu quero fazer para vocês é: que um? Um do Léo ou um da Vanessa? Um do Gerson ou um da Anne? Que um? Você entende? Não, porque na minha família só faz assim, nós fazemos assim, tudo bem. Então tem que ser assim. Na sua cabeça tem que ser assim, funciona assim. Agora você não tem mais o que é lá, agora você vai ter que criar outro jeito. Vai ter que misturar um pouco. Eu nunca me esqueço do dia que eu fiz papinha de café com leite na minha casa, quando eu era recém-casado. Minha mulher achou um horror aquilo. Eu cresci tomando papinha de café com leite. Pego o prato, põe leite quente, café, pico o pão, põe açúcar e como. Sou apaixonado por isso. Como até hoje isso. Essa semana, inclusive, comi. Mas na hora que minha mulher viu isso, ela falou: que nojo. Que absurdo, onde você tirou isso? E nós tivemos ali um embate. Uma coisa simples. Agora imagine tantas outras coisas. Agora eu pus tudo dentro de uma casa e agora tem que ajustar. Não, só vai comer. E nenhuma das minhas filhas come. Ô, raiva que eu tenho. Eu não consegui passar o legado. Não consegui. Quem sabe com algum neto eu consiga. Pule uma geração. Vou esperar. Bastante tempo ainda. Em nome de Jesus. Mas você entende? Mas nós temos isso. Então nós precisamos ter essa sensibilidade de entender. Quem tem filho aqui? Levanta a mão. Quem tem mais de um filho? O que é engraçado em filho? Ele sai do mesmo lugar, mas ele é diferente. Sai do mesmo lugar. Criou no mesmo lugar. O mesmo pai, mesma mãe, mesma praça, mesmo tudo. Está lá, comeu a mesma comidinha. Mas eles são diferentes. Tem filho? Se você falar um pouco mais alto, ele se empolga, ele reage. E tem outro que se você falar com um tom a menos ainda, ele já chora. Ah, meu Deus, eu não falei nada. Com o outro eu fui mais bruto. Que eles são indivíduos. Quem está entendendo, diga amém. Tem o meu jeito e tem o jeito dela. Qual é o jeito certo? Nenhum, tem o nosso agora. E casamento é descobrir qual é o nosso jeito. Você entende? Qual é o nosso jeito? Quem é casado aqui há mais de 15, 20 anos? Levanta a mão. Isso. O que você consegue perceber depois de um bom tempo de casado? Vocês começam a ficar parecidos. Os gostos. Você já não entra muito em atrito, não. Entendeu? Você já começa. Você está tanto tempo junto, você começa a ficar mais parecido. Isso é uma coisa, isso mostra que o casamento está ficando saudável. Você ainda tem sua individualidade, mas a sua individualidade já está misturada com a dele, então você já fica muito parecido. Inclusive, até o casal já começa a ficar igual. Você começa a olhar para o casal, você começa a ver que eles andam igual. Ele já começa a ficar meio parecido. Isso é um aspecto de quem está casado há muito tempo e está bem. Terceira coisa, preciso correr. Terceira coluna saudável para uma igreja. Eu falei que a primeira família não é lugar para egoísmo. Família é lugar onde você presta contas, onde você dá prestação de conta. Aonde eu vou, como eu vou, com quem eu vou. Eu casei agora, eu não vou falar isso mais com meus pais. Agora você vai dar satisfação para teu marido e para tua mulher. Onde você está, com quem você está. Vai, não vai. Agora você presta conta. Ah, eu não quero prestar conta para ninguém. Então, como que é o nome disso?
Não. Quando eu vivo só. Quando eu vivo individualmente, quando eu vivo só para mim. Não lembrei agora, esqueci o nome, vou achar. Estava pensando ontem nisso. Essa independência, ela custa caro. Então, você quer ser independente, quer dar satisfação para ninguém? Então, vai morar sozinho e ponto. Minha mãe e meu pai falavam assim, aqui dentro de casa, a regra é assim. Uma coisa que minha mãe falava muito para mim quando eu era adolescente e dava meus piti. Minha mãe simplesmente abria a porta da casa e falava aquela frase. Qual era? A porta da rua. Quem já ouviu isso aí? Então, você já foi expulso de casa. É que você não entendeu o assunto. A porta da rua é a serventia da casa. Não está bom aqui? Vai lá. Ah, não quero. Casei, mas não quero dar satisfação. Como não? Não tem isso. Mas terceira coisa importante. Falei da segunda, pessoas não são coisas, são indivíduos que merecem respeito. E isso é que nós precisamos orar e clamar ao Senhor. Nos ajuda a entender a individualidade da minha esposa, do meu marido. Por exemplo, minha esposa, ela gosta de estar com gente. Eu amo ficar sozinho. Eu tenho uma necessidade fisiológica. Eu já entendi isso, é fisiológica, de ficar sozinho. Eu preciso tem momentos que eu preciso ficar completamente sozinho, sem ninguém. Eu e Deus. Tem momentos que eu preciso. Minha mulher, pelo contrário, ela quer ter gente, nem que ela ponha um rádio ligado lá, né, um som ligado, mas precisa ouvir voz. Ela não consegue ficar sozinha. Se ela ficar sozinha, ela fala, não, eu vou junto. Eu preciso ter o meu momento. Agora imagine, uma pessoa que gosta de ficar sozinha em casa com uma pessoa que gosta de ficar com gente. Nós tivemos alguns momentos de atrito, porque ela não entendia isso e eu não entendia ela. Quando nós entendemos um ao outro, teve momentos que minha mulher falou assim, peguei as filhas, pegou as meninas, falou assim, estou indo para tal lugar, não vou deixar você sozinho. Entendeu? E ela sabe que é uma necessidade. Aí eu estava mal, teve momentos na minha vida que eu estava mal, e ela fez isso, quando voltou eu estava bem, estava feliz da vida, porque ela entendeu a minha dinâmica. Eu preciso ficar sozinho. Por quê? Porque eu preciso, é uma coisa fisiológica. Quero ficar comigo, não é comigo no sentido de egoísmo. Eu preciso ficar orando, quietinho, eu preciso ficar ali lendo, em paz, sem barulho. Mas não é o tempo todo assim, mas eu tenho uma necessidade. A Bíblia diz que Jesus fazia muito disso. Daqui a pouco Jesus sumia e ia para o meio do deserto. Onde está Jesus? Ninguém sabe, estava sozinho. Isso é uma coisa que eu desenvolvi. Isso na prática espiritual chama-se solicitude. Agora, minha esposa gosta de ficar com gente, está ali, família, todo mundo conversando, e ali, se deixar, fica até de madrugada, conversando na mesa, e assunto em cima de assunto. Eu ligo para meu pai a cada 2, 3 semanas e falo 5 minutos com meu pai. Ela liga todo dia, fala 40, 50 minutos e vai de assunto. Eu falo, tem hora que eu fico assustado. Aonde arranja tanto assunto? Porque ela vem de um tipo de família, eu venho de um tipo de outro. Eu falo 5 minutos, não tem mais assunto. Ah, tá bom, então tá bom, tchau. Acabou o assunto. Agora ela não, 40 minutos falando no telefone e assunto em cima de assunto. E agora com vídeo, entra um, daqui a pouco entra o teu irmão, outro parente, fica 4, 5 falando no mesmo vídeo, aquela confusão. É filho no fundo, é cachorro latindo. E eu já fico só confuso, mas acelera meu coração vendo aquilo. É o estilo dela. Entendeu? Qual é o meu estilo? Quietinho. São jeitos. Aí eu precisei ajustar isso. Nós precisamos equilibrar isso. Eu precisei entender que aquilo também era uma necessidade. E que muitas vezes eu fiz propositalmente pegar ela e levar para casa da mãe dela. Porque aquilo era saudável, aquela muvuca, aquela coisa, aquela bagunça aí, todo mundo. Para ela aquilo é cura. Aquilo era necessidade. Eu fiz agora, no Dia das Mães, falei minha sogra, falei, todo mundo vem para casa.
Ah, não, vem para casa, vou comprar comida, vocês vêm tudo, fica tudo aqui, dorme lá, dorme estirado no colchão. E para ela é cura para minha esposa. Pensa em alguém que fica feliz é quando vê isso. E eu fico feliz. Fico. Porque eu sei que é pouco tempo. Você entende? Nós precisamos entender a dinâmica das pessoas. Tem gente que casa e quer isolar o marido e a esposa da família. Você está matando essa pessoa. Você está matando ela. Isso machuca ela. Não entra por esse caminho. Invista. E para encerrar a terceira coisa. Precisamos aprender com a arte de lidar com conflitos. Conflitos são inevitáveis. Mas muitas vezes não sabem lidar com conflitos. Uma interpretação errada de Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz assim: bem-aventurados os pacificadores, diga pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Qual que é a interpretação errada desse versículo? Tem gente que acha que ser pacificador é viver em paz absoluta o tempo todo sem conflito. Isso não é pacificador, você é um pacifista. Há uma diferença entre o pacificador e o pacifista. O pacifista é aquele que quer a paz a qualquer custo, então ele abre mão de tudo, ele não entra em conflito, ele se sujeita a todas as circunstâncias, porque ele não quer se estranhar com ninguém. Ele não quer ter conflito, ele não quer ficar mal com ninguém. A maioria pensa que Jesus está nos chamando para sermos apaziguadores, garantindo que ninguém fique descontente. Então eu não entro em conflito com nada e com ninguém. Fico calado, mudo. Nós devemos manter a paz, ignorar os assuntos problemáticos e difíceis e garantir que as coisas permaneçam estáveis e calmas. Mas eu te falar uma coisa, isso não é paz. Isso é uma paz enganosa. Porque o conflito ainda existe. As circunstâncias estão acontecendo, então tem hora que há uma necessidade de conflito. A Bíblia diz em Eclesiastes, há tempo de guerra e há tempo de paz. Há tempo de entrar em guerra. Paulo fala assim, eu combati o bom combate. Há o combate certo e o combate errado. Mas combates são inevitáveis, conflitos são inevitáveis. Nós só precisamos ter sabedoria para fazer isso da forma certa e correta. Vou dar um exemplo de pessoas que são pacifistas ou apaziguadores e não buscam a paz de fato. Quando o esposo fica preocupado que a esposa chega tarde depois do trabalho e ela não dá satisfação e o marido não diz nada, sabe por quê? Porque ele acha que está pensando, agindo como Cristo. Não, vou ficar quieta, né? Não vou entrar, não vou discutir, porque eu sou de Jesus, então não vou ter... Na verdade, essa pessoa ela é um falso pacificador, ela é um pacifista. Porque ele deveria questionar, onde você estava? Não, me deixa. Como te deixa? Você está casado? Não, me deixa, eu faço o que eu quero. Peraí, tem alguma coisa errada. Ah, não, pastor, nem vou, porque se eu começar a discutir, eu já sei que ela vai falar, e vai falar, peraí, aí nós vamos ter um problema. Aí você deixa hoje, você deixa amanhã, você deixa depois quando vai ver o negócio cresceu, aí virou a Terceira Guerra Mundial. Quando você está com um grupo de pessoas, outro exemplo. Quando você está com um grupo de pessoas do trabalho e todos falam mal do chefe e você não se posiciona, não diz nada, que aí você fala assim, eu não quero ser o chatão da turma, eu não quero ser o estraga-prazer. Você é um falso pacificador. Porque nessas horas tem coisas que a gente precisa se posicionar. Não é assim. É o chatão, não sou o chatão, não concordo com isso, não aceito isso. O pacifista foge a todo custo do conflito. Os pacificadores, por sua vez, enfrentam o conflito com sabedoria. O pacifista, ele foge. Não vou, porque se eu discutir, já viu, vai falar, vai gritar, até melhor não falar nada, porque... Não é assim também, não dá. Muitos divórcios terminam, muitos divórcios chegam a se tornar divórcio porque alguém lá atrás... não quis ter conflito. Sabe o que ele fala? Ele abandona, aí ele trai, aí ou ela pronta, aí por quê? Porque falou assim,
é melhor arranjar outro ou outra do que ficar brigando toda hora. Só que tem que tomar cuidado. A Bíblia fala que é melhor morar num deserto do que com uma mulher rixosa em casa. Provérbios diz isso. A mulher sábia edifica a casa, a tola destrói. Tem mulher que é rixosa. O que é isso? Mulher rixosa é que briga demais, é confusão demais. Tudo é confusão, e tudo é briga, e tudo é aquilo, e tudo é aquilo. Homem não aguenta muito tempo. Principalmente quando ele é desrespeitado. O último versículo de Efésios fala assim: mulheres, respeitem seus maridos. Mas os homens é amar as mulheres. Por que Deus manda o homem amar a mulher e o homem respeitar? Porque é a dinâmica do amor e da resposta. A mulher, ela precisa ser amada, paparicada, cuidada. Então, mulher precisa que o homem fale, que a ame, afirmação. Você está bonita. Mulher precisa que dê presentes, flor, chocolate, sei lá, um mimo. Mulher precisa disso. Mulher precisa que você pegue na mão, vai andar no shopping, vai lá passear. Mulher precisa disso, ser paparicada, vem cá. Mulher, colo. É o caminho do amor. Por isso que a Bíblia fala, ame a mulher. Por isso que ele fala, ame como Cristo amou, se entregou. Ou seja, a mulher tem que ter a segurança que aquele cara é o cara que vai cuidar de mim. A mulher casa principalmente para ter segurança. Mulher não pode se sentir segura. Então ela precisa ter o homem ali que fala, ó, você está com dificuldade, mas eu estou aqui, conta comigo, que não vai andar sozinho, que vai fazer. Mulher precisa dessa segurança, desse amor falado o tempo todo. Você fala de manhã, fala à tarde, fala à noite, mas no outro dia você tem que falar de novo. Mas eu já falei, mas não é assim, é afirmação, palavra de afirmação, é o tempo todo. Estou bonita, está isso, está aquilo. Se você chamar o marido de barrigudo, ele vai dar risada. Mas fala que ela está com um pouquinho de barriga, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Ou o que não vai acontecer durante alguns dias. Entendeu? Então você precisa entender a dinâmica da coisa. Mas a Bíblia fala que a mulher tem que respeitar o marido. Você quer destruir o teu casamento? Desrespeita o teu marido. Compare ele com outros. Olha lá, seu primo lá. Olha como ele faz, você, vagabundo. Você é isso, você é aquilo. Você traz palavras que os desqualificam, diminui. Você desrespeita ele na frente da família. Ah, viu? No meio da família ali, todo mundo comendo, aquela coisa de família, brincou, conversa. Aí você sempre tem uma piadinha para desqualificar ele. Sempre tem uma palavrinha para diminuir ele. Na frente da família. Isso é desrespeito. E aí você perde o marido, sabe por quê? Ele se sente desrespeitado. É a dinâmica do amor dele. Então você precisa aprender a lidar com isso, essa dinâmica. Os verdadeiros pacificadores amam a Deus, aos outros e a si mesmos, o suficiente para perturbar a falsa paz. Não adianta você viver numa falsa paz. Agora tem hora que você tem que perturbar essa falsa paz. Você tem que confrontar. É uma necessidade. Eu me lembro quando recém-casado, eu sempre fui dinâmico na minha vida, no meu estilo de vida. Eu já era pastor. Então sempre vivi na dinâmica de igreja, visita. Você se relaciona muito relacionamento. Vai para lá, vai para cá. Então, sempre. Já tinha esse estilo de vida. Me tornei pastor, então sempre foi isso. Só que eu casei com a minha esposa. Minha esposa era uma pessoa muito mais fechada na vida dela, no mundo dela ali, onde ela vivia, não era muito de relacionamento, né? Eu brincava com ela, falava assim, é um bichão do mato. Então eu chego nos lugares, eu converso, cumprimento, se eu não conheço, eu pego amizade, tudo bem, daqui a pouco eu estou ali. Minha esposa não, ela é mais fechada, ela é mais na dela. Mas aí o que aconteceu? Quando nós casamos, eu precisei continuar vivendo essa vida, porque é a minha dinâmica de vida e a necessidade do meu trabalho para isso. Imagine, pastor que não se relaciona, não vai conseguir ser pastor nunca. Então eu preciso estar em um lugar, uma hora eu estou jantando, uma hora eu estou visitando, uma hora eu estou fazendo isso. Aí um dia, vamos lá. Ela, não vou. É como você não vai? Não vou.
Mas havia uma necessidade dela estar junto. E ela começou a bater o pé, que não, recém-casada, imatura, eu também, mas... Cheguei nela e falei, vem cá. Deixa eu falar uma coisa, eu não casei para andar sozinho. Então você vai comigo ou você vai comigo. Porque eu não casei para ficar andando sozinho. Se eu quisesse andar sozinho, eu não casava. Continuava a vida que eu estava. Só que agora eu casei porque eu quero ter uma mulher aqui do lado que me acompanhe. Até porque há uma necessidade da esposa acompanhar o marido. Porque existem ambientes que o seu marido não pode ficar sozinho. Você tem que guardar o teu marido e guardar a tua esposa. Às vezes eu vejo mulheres que deixam o marido ficar andando sozinho. Você não deve fazer isso. Eu não estou falando que tem que estar 24 horas do lado dele, não. Mas tem mulher que simplesmente larga. Não pode. Seu marido fica vulnerável. Ah, mas eu confio nele. Sim, e nos outros? A questão é dos outros. Você tem que ser cuidadoso. As pessoas têm que saber que ele tem uma mulher. Entendeu? Como marido, as pessoas têm que olhar para a minha mulher e saber que tem um homem. Agora, tem homem que anda muito sozinho. Eu vejo pessoas aqui da igreja que eu chego no lugar, cadê uma mulher? Não dá, fico em casa, eu já não está bem, eu estou sozinho. Eu falei, mas o que você está fazendo sozinho? Uma vez ou outra, tudo bem. Mas o tempo todo, tem que estar acompanhando, do lado. Tem às vezes gente que senta separado, nunca viu um negócio desse. Falam porque é o que eu vejo. Tem que sentar junto. Ah não, hoje eu quis sentar lá. Não. Marido anda do lado da mulher, mulher anda. Os dois são uma só carne. Agora está junto. Companheirismo. Mas eu precisei confrontá-la nesse momento. E quantas vezes ela precisou me confrontar e falou, vem cá. E me chamou a atenção. Inicialmente não gostei. Fiquei nervoso. Ninguém gosta. Ninguém gosta de ouvir não, ninguém gosta de ser confrontado. Mas a Bíblia fala. Provérbios capítulo 9. Estou encerrando, irmãos. Um minutinho. Provérbios 9. Versículo 7. 9, 7. Quem corrige o zombador traz sobre si o insulto. Quem repreende o ímpio, mancha o próprio nome. Porém, versículo seguinte, não repreenda o zombador, caso contrário ele o odiará. Repreenda o sábio e ele o amará. Então eu descubro se a pessoa ela é um zombador ou se ela é sábia na hora da repreensão. Se você repreende o zombador cria uma confusão, vira história, aí você agora, isso e aquilo, e fala para os outros, tóxico, né? Hoje as palavras usadas, né? Opressor, macho opressor, tóxico, tóxico. E aí foge. Existem pessoas opressoras? Sim. Existem pessoas tóxicas? Tem. Mas às vezes não é, às vezes é a pessoa ali te repreendendo, falou, vem cá, em amor, tá assim, 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 porque quem ama cuida. Mas Jesus, ele fala que o conflito é o caminho para a verdadeira paz. E às vezes Jesus ele nos ensina que a verdadeira pacificação, ela interrompe a falsa paz até mesmo nas famílias. Mateus 10, 34, 36, ele deixa claro isso. É um texto estranho. Vindo de Jesus. Não pense que vir trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois eu vim para fazer com que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão da sua própria família. Aí você fala assim, peraí, o que está acontecendo nesse texto? Veja bem, Jesus está falando o seguinte, ele vai mexer na falsa paz, vai criar conflitos, porque às vezes é necessário que antes da paz tenha um certo nível de guerra, que haja conflitos. Você precisa ter momentos que você vai precisar ter um conflito ali. Não dá para deixar o filho fazer o que quer, que você tem que entrar em conflito com ele, vem cá, não é assim não. Ah, mas despernei, não importa, é assim, vamos lá. Se for necessário, você vai para o caminho da vara, da correção. Mas há uma necessidade.
A Bíblia diz que o filho entregue a si mesmo é vergonha para o próprio pai. Então tem hora que você precisa da vara. Pode ser que não seja a vara literal, ou pode ser que sim. Depende. Não estou aqui entrando na pedagogia. Mas existe. Hoje a vara é só tirar o celular. Vai dar varada e vai pedir que você prefere que bater com um cabo de vassoura nele do que tirar o celular dele. Então, às vezes é necessário. Não podemos conquistar a verdadeira paz no reino de Deus com mentiras, fingimentos que devem ser expostos à luz e substituídos pela verdade. E essa é uma atitude madura que nós vamos ter. Queria que a banda subisse rapidamente. Quero orar com a igreja. Nós precisamos entender que tem horas que nessa família, às vezes precisa ter algumas conversas, diálogo, ouvir, falar. Deixa eu falar, pai, você já ouviu o seu filho? Ou você só fala para o teu filho? Deixa eu perguntar para o marido, você já ouviu a sua esposa? Não, pastor, ela fala. Não, ela fala, mas você já ouviu? Que mulher fala, ela fala, é dela, é natural dela. Agora, você já parou para ouvi-la? Marido, mulher, você já ouviu o teu marido? Ah, mas não fala nada, então. Tem uma coisa que eu penso nos relacionamentos, que é o seguinte: enquanto está à disposição de falar, ainda há possibilidade de mudanças. O ruim é quando chega no nível que não quer falar mais. Eu já desisti. Não adianta. Isso é um perigo. Que nem homem. Como que você entende? Qual é a leitura que você deve ter da esposa? Se ela está cantando, ótimo sinal. As coisas estão indo bem, a noite normalmente foi boa. As coisas estão indo bem. Se ela está cantando, quando a mulher canta, meu irmão, aí você fica bem. Quando ela está falando demais, acende a luz amarela. Ela não está bem. Quando começa a emendar um assunto no outro, e fala, aí é sinal que ela não está cantando, ela está falando. Aí é um sinal amarelo, que você já alerta e fala, ela não está bem. O que você tem que fazer? Sentar, fala. Verdade. O que é isso? Ela fala. Aí você puxa alguma coisa, ora com ela. Ministra na vida dela. Agora, quando ela está calada, você chega perto, ela não está falando nada, irmão, aí é o sinal vermelho gritando. O negócio está feio. Aí vai dar trabalho para resolver, porque ali já está, o negócio está ruim. Quando está entendendo, diga amém. Então você percebe como nós precisamos nos dedicar à nossa família. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar a orar e falar, Deus, me ajuda. Porque para uma família saudável precisa abrir mão do individualismo. E você fala, Deus, eu quero que o Senhor me ajude a ser canal de bênção para a minha família. E não se culpe por não ser assim. Apenas ore e fala, Deus, me ajuda a ser assim. Às vezes é como eu disse, você não aprendeu, você não recebeu isso. Seus modelos não foram os melhores. Então tem gente que quer estar casado, mas não sabe o que é ter casamento, não sabe o que é casamento. Então você só dá o que você tem. Nosso papel como igreja é te orientar segundo as Escrituras. A que você tenha um relacionamento familiar saudável e que você aplique isso no teu casamento. Fala, Deus, me ajuda a ser. Eu não sei ser assim.
Eu não sei ter essa percepção. Eu não sei ser sensível do jeito que o outro lado precisa. Então me ajuda. Me ajuda, Senhor. Feche seus olhos.